Bom dia, Ivan Kleber, seja muito bem-vindo. Vamos saber o que está acontecendo mundo afora. Aliás, eu peço a você que me perdoe, eu gostaria muito de ser tão britânico quanto você é, mas a gente precisou entrar em alguns outros assuntos aqui. Não podemos entrar 8 horas em ponto aqui no horário de Brasília e meio-dia, britanicamente aí em Londres. Seja muito bem-vindo, bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Uma saudação a você, aos colegas de bancada, a toda a nossa audiência, sem problema nenhum. As informações, as análises aí têm prioridade. Eu estava a postos aqui, mas a gente entende que a notícia e a análise são mais importantes. Então é uma alegria estar aqui na manhã dessa quinta-feira, Daniel. Manhã para vocês aí, tarde para mim já aqui. Quanta gentileza por parte do Ivan Kleber. Por isso eu já vou fazer aquela conexão Brasília-Londres com a Berenice Leite falando contigo. Ivan, muito bom dia, sempre muito bom ter você aqui conosco no jornal. É um dos momentos que a nossa audiência também fica mais empolvorosa, né? Suas participações trazendo as informações aqui do Brasil e do mundo. Agora, queria trazer para você aqui um assunto relacionado ao Daniel Pérez, né? Que foi indicado pelos Estados Unidos para ser o embaixador norte-americano no nosso país, né? Parece que ele disse que não pretende interferir nas eleições brasileiras. Ele fez essa declaração e reforçou que esse processo cabe somente aos cidadãos no nosso país, aqui no Brasil, né? O que mais que você tem de detalhes sobre essa declaração de Daniel Pérez? Bom dia, Berenice. Um ótimo dia de trabalho para você em Brasília, na nossa capital. Bom, o Daniel Pérez concedeu uma entrevista no último domingo lá na emissora de televisão local no estado da Flórida, que é o estado dele, né? E ele, justamente, quando questionado por essa emissora, que tem ali um certo viés de esquerda, não é? Se ele teria intenção em interferir no processo eleitoral brasileiro, obviamente que ele disse que não. Seria impensável imaginar que ele diria, não, realmente, estou indo para o Brasil porque quero interferir no resultado da eleição, quero pender o resultado para o lado A ou o lado B. Quem fez isso, né, quem olhou com muita atenção para as eleições no Brasil foi o governo Biden. A prioridade do Dani Pérez é restabelecer aí um mínimo de contato diplomático para avançar, por exemplo, na questão das tarifas, um assunto extremamente importante para os Estados Unidos, as terras raras, essa influência da China, tudo isso. Mas isso é política do dia a dia, é diplomacia, não é interferência nas eleições. A informação que a gente tem, Berenice, é de que o Departamento de Estado, capitaneado pelo secretário Marco Rubio, está dando procedimento aí ao início, né, dos trabalhos, melhor dizendo, para que ele assuma o posto o quanto antes. O Departamento de Estado quer Dani Pérez na embaixada o mais rápido possível. Agora, o Brasil ainda não entregou, não é, as credenciais e até o posicionamento atual que a gente tem, provavelmente eles devam entregar essas credenciais somente depois das eleições. E aqui fica um recado claro para os empresários, a gente está acompanhando, né, isso está sendo reportado na mídia internacional, a situação econômica do Brasil extremamente delicada, e um impulso, mesmo que limitado, mas um impulso para a economia seria justamente retirar essa questão das tarifas e melhorar essa diplomacia com os Estados Unidos. E o primeiro passo seria justamente aceitar, entregar as credenciais ao Dani Pérez, né? Então, eu acredito que parte dos empresários, até mesmo os trabalhadores que estão perdendo o emprego, deveriam estar atentos a essa situação, porque o Lula está tentando capitalizar isso politicamente a custo da economia do Brasil, né? Bom, o lado americano vai fazendo, então, ali todo o procedimento, e amanhã depois ninguém poderá acusar a administração Trump ou o secretário Rubio de terem atrasado aí, né, os procedimentos. Se existe um atraso, é por conta do lado brasileiro e, com o perdão do trocadilho aqui, mas acho que ele se encaixa muito bem, definitivamente é um atraso ideológico, e este atraso ideológico está cobrando seu preço nas relações Brasil e Estados Unidos. Daniel, devolvo para você. Muito bem, Ivan, quem traz o próximo ponto para a gente conversar contigo é o professor Marcelo Suano. Ivan, bom dia aqui no Brasil, boa tarde em Londres, sempre um prazer, um privilégio, uma honra conversar com você. Eu vou fazer uma questão acerca de uma decisão agora do governo norte-americano, em que foram canceladas, primeiro foram remarcadas, né, as concessões, as entrevistas para a concessão de vistos de imigração para os Estados Unidos, e está sendo feito no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? E inclusive foram canceladas as remarcações. Ou seja, qual é a razão que está levando o governo norte-americano a fazer isso? Uma razão estratégica, esse seria o ponto. Qual é a razão estratégica do governo Trump para fazer isso? Bom dia, professor Marcelo.
Uma alegria também estar aqui com o senhor. Excelente pergunta. Olha só, a versão oficial é de que as embaixadas, os consulados, enfim, os funcionários dos Estados Unidos que trabalham no processamento desses vistos, eles estão passando por um treinamento. E, de fato, está acontecendo uma adequação, né, da emissão desses vistos. Agora, o pano de fundo disso aí é o seguinte, professor Marcelo, nós temos denúncias de que países hostis aos Estados Unidos utilizam esse mecanismo dos vistos para infiltrar agentes dentro dos Estados Unidos. Então, vamos supor que um país hostil, né, que queira infiltrar ou um agente, um espião, alguém, faça ali 15 aplicações e que o filtro funcione muito bem e que 14 sejam rejeitadas. Se eles conseguirem passar um agente através desse mecanismo, eles já tiveram êxito. Então, o pano de fundo é disso. E como a gente viu aqui, no caso Felipe Martins, e eu não estou dizendo que essa decisão do governo americano dos vistos tenha uma relação direta com o caso Felipe Martins, mas o que o caso Felipe Martins nos ensina é que encontraram, né, pessoas mal intencionadas encontraram uma brecha dentro do sistema de imigração americano, né, para manipular a entrada ou saída de pessoas ali. No caso, o Felipe Martins foi a entrada. Então, o que a gente percebe é que a administração Trump, preocupada com essa questão de espionagem, infiltração de agentes, pessoas que possam fazer sabotagens, inclusive, dentro do território americano, diante desse cenário, eles estão repaginando essa questão dos vistos. É que parte da velha mídia, professor Marcelo, vende essa notícia como, olha, os Estados Unidos estão fechando as portas, não estão querendo mais deixar ninguém entrar lá, e pronto, acabou. Não, pelo contrário, eles estão tentando melhorar esse sistema, até mesmo para não prejudicar uma pessoa bem intencionada que está indo a trabalho para os Estados Unidos, está realmente precisando de um refúgio, né, que seu país está em guerra, alguma coisa nesse sentido, não seja penalizada. Então, o que nós estamos acompanhando é um desdobramento da atual geopolítica, mas também um reforço nessa questão de política de segurança de fronteira dos Estados Unidos e de emissão de vistos. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, em apenas 5 dias, a Operação Escudo Estatal realizada na Flórida, em alguns estados americanos e também em outros países, incluindo o Brasil, resgatou 163 menores desaparecidos em risco de tráfico e outros abusos. Quais detalhes você traz para a gente sobre essa operação, Ivan? Então, Daniel, repercutiu muito, principalmente no estado da Flórida, essa operação, que aqui também era uma promessa de campanha do presidente Trump de 2024 de combater o tráfico de pessoas e de menores. E as autoridades do estado da Flórida, veja bem, uma ação estadual, né, conseguiram coordenar aí uma operação que levou ao resgate dessas 163 crianças. Como você bem disse, Daniel, o procurador-geral do estado da Flórida concedeu uma entrevista coletiva agradecendo os agentes que trabalharam, a investigação foi um sucesso, nós tivemos várias prisões também, e ele definiu esta como uma das maiores operações de resgate de menores em situação de tráfico, enfim, e de abuso, inclusive, do estado da Flórida. Só que a operação não se limitou ao estado da Flórida. Eu tenho aqui a lista, Daniel, se você me permite, de países onde essa operação foi realizada com sucesso e também de estados americanos. E a lista é a seguinte, de países, começando aqui pelos países, né? Brasil, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Finlândia, Gana, Guatemala, Itália, Jamaica, México, Espanha e Taiwan. E a operação também foi realizada nos seguintes estados americanos: Alabama, Califórnia, Ohio, Nova York, Carolina do Norte, Tennessee e também no território de Porto Rico. Então, Daniel, a gente sabe que por muito tempo, não é? Aqui também, parte da mídia omitia que essa situação acontecia ou não dava a devida importância, né? Só que com a administração Trump trabalhando lá nos Estados Unidos, nós estamos vendo que as autoridades americanas agora têm mais recursos para resgatar essas crianças. Há uns 2 meses atrás também, o diretor do FBI, Kash Patel, ele divulgou também a libertação de quase 300 crianças, né? Então, os Estados Unidos estão fazendo o máximo que podem para combater isso e devolver as crianças aos seus lares. Eu não consegui informações, Daniel,
do estado de saúde e se todas as 163 crianças voltaram para suas famílias, porque existe a especulação de que essa operação, na verdade, ela ainda esteja em andamento. Então, a gente pode ter atualização nas próximas horas, nos próximos dias, de prisões, etc. É por isso que existe ainda um certo sigilo em torno dessa operação. E se a gente tiver alguma atualização importante, a gente traz aqui para a nossa audiência, Daniel. Vamos falar agora do Oriente Médio, da situação por lá, Ivan, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou os líderes do Irã de selvagens e afirmou não acreditar que uma saída diplomática é possível para encerrar a guerra. Bom, Daniel, um regime que mata aproximadamente 40 mil pessoas do seu próprio povo, que ameaça o filho do presidente dos Estados Unidos, que tenta matar o filho do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ameaça publicamente a esposa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Melania Trump. Foi muito bem definido como selvagens aí pelo Benjamin Netanyahu. Ele poderia ter usado outros adjetivos e eu estou propenso a concordar com ele. Eu não vejo uma saída diplomática. Infelizmente, parte da guarda revolucionária iraniana só entende uma linguagem, né, que é a linguagem da força, a linguagem das armas. Não é? Os Estados Unidos, eles têm essa preocupação de não atingir civis, enfim, e é por isso que sempre volta à mesa a negociação diplomática. Mas à medida que a gente vai vendo como o Irã vem conduzindo essas negociações, a gente entende que a diplomacia vai perdendo força e eu acredito que Estados Unidos e Israel, cedo ou tarde, terão que retomar os ataques, porque na mesa, na base da caneta, na base da conversa na mesa, a gente não vai ter uma resolução para esse impasse. Os Estados Unidos utilizaram aí o mecanismo agora de isolar o Irã comercialmente e economicamente do mundo todo. A gente pode esperar aí algum resultado, tentando acreditar que o regime possa colapsar por dentro, mas por enquanto a gente não vê um sinal claro e evidente de que isso possa acontecer nas próximas semanas. Daniel, eu devolvo novamente para você. Então, aproveitando o gancho, vamos falar um pouco mais, uma vez mais, sobre o Donald Trump, que enviou ao Congresso dos Estados Unidos um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita, só que o plano só vai avançar mediante uma condição. Qual é essa condição, Ivan? Bom, os Estados Unidos querem, não é, uma aproximação maior da Arábia Saudita com Israel e também a garantia de que esse acordo, não é, seja utilizado, não é, esse acordo nuclear, somente para bens civis, para o bem da população civil. A verdade, Daniel, é que por trás dessa proposta americana, por trás dessa proposta do presidente Donald Trump, ele está enviando um recado para o Irã. Não vamos esquecer, tudo isso tem início, a gênese desse problema todo no Oriente Médio recente aí com o Irã é justamente a iniciativa iraniana de conseguir uma bomba atômica. Bom, a gente sabe que o Irã é de vertente xiita e a Arábia Saudita de vertente sunita, né? Eles têm ali sua divisão dentro do mundo islâmico. O que o presidente Trump está dizendo é o seguinte: se a gente não conseguir impedir que o Irã tenha uma bomba atômica, então a gente vai dar uma de presente para a Arábia Saudita, assim fica todo mundo em condições iguais. A gente precisa também entender como os países do Golfo vão reagir a essa iniciativa, né? Mas eu acredito que o real objetivo do presidente Trump seja esse. Irã, você quer a bomba atômica? Tudo bem, mas saiba que o seu vizinho do lado, a Arábia Saudita, também terá uma bomba atômica, que seria uma dissuasão dentro do mundo islâmico, Daniel. Agora, Ivan, depois dos 2 terremotos que assolaram a Venezuela recentemente, isso ocorreu em junho, os venezuelanos tiveram uma queda na esperança em relação ao processo de redemocratização, que tem o apoio justamente dos Estados Unidos, do Donald Trump. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa. Como é que está esse projeto de transição política por lá? O que mais afirma essa pesquisa, Ivan? Ele caminha, Daniel, lentamente, mas caminha. O regime que ainda está na Venezuela, e a gente precisa chamar de regime, ele vem colocando barricadas, ele está tentando ganhar tempo. Que tempo seria esse? Por exemplo, nas eleições de meio termo agora, porque eles contam com o apoio dos democratas nos Estados Unidos, e caso os democratas assumam pelo menos a Casa dos Representantes, né, eles podem encontrar ali um certo apoio desses congressistas. Se eles conseguirem ganhar mais tempo ainda
até as eleições presidenciais de 28, melhor, mas obviamente que essa situação não pode se sustentar até lá. Então, o venezuelano médio, ele viu com bons olhos a captura do Nicolás Maduro, a captura do Alex Saab, enfim, quedas importantes ali de figuras do regime, a troca do comando militar, etc. Mas ele está com receio. É uma população que está há 20 e tantos anos, né, sob o regime chavista na Venezuela, que mantém a esperança, mas que devido justamente a esta lentidão, não acredita que isso possa acontecer da noite para o dia. Mas as conversas já tiveram início, e o problema, um dos problemas que atrasa também essa transição, Daniel, é o seguinte: o regime está colocando essas barricadas, mas a oposição, Daniel, na Venezuela, ela é muito fragmentada. A oposição ela é muito dividida na Venezuela. E você tem, sim, setores de esquerda que fazem a oposição ao regime da Venezuela, como setores de direita. E você tem essa divisão, e até mesmo dentro da direita venezuelana, você tem ali essa divisão, o que também atrapalha um pouco na hora de sentar e definir uma estratégia para a queda do regime da Delcy Rodrigues. Enquanto isso, ela vai se mantendo no poder, ela vem atendendo ali algumas demandas dos Estados Unidos, mas eu acho que seria fundamental que a gente tivesse uma coesão em torno da própria oposição venezuelana, que já começa a meio que disputar os spoilers, né, do regime venezuelano, enquanto o regime ainda está de pé. Eu acho que a prioridade seria definitivamente derrubar o regime para depois a gente ver quem poderia assumir o poder. Algo que os Estados Unidos também não veem com bons olhos, eles querem alguém pronto para assumir o poder e impedir uma guerra civil na Venezuela. Esse é o maior temor da administração Trump, Daniel, que nós tenhamos aí uma guerra civil pelo poder na Venezuela. Então essas fragmentações aí não ajudam, mas o processo está caminhando. Lentamente, mas está caminhando, Daniel. Aproveitando, o Ivan, você mencionou aí o Alex Saab, que é um aliado muito próximo do Nicolás Maduro, colombiano, né? É fato, é verdade que ele pode fechar uma delação com a justiça americana também? O que você tem de informação a respeito disso? Daniel, nós temos algumas pistas que indicam que sim. A procuradoria do caso, né, lá em Miami, na Flórida, junto com a defesa dele, pediram mais tempo ao juiz que analisa o caso para analisarem as provas. Quando promotoria e defesa entram com um pedido semelhante, quase que em acordo, isso indica que a defesa talvez tenha feito alguma proposta para a promotoria, dizendo, olha, vamos trabalhar juntos, vamos tentar melhorar aí a questão do acusado e a gente pode entregar elementos que sejam utilizados, por exemplo, no caso Nicolás Maduro. Então, existe uma desconfiança que o Alex Saab, que era uma espécie de testa de ferro do Maduro e também tesoureiro do regime do Maduro, ele queira se colocar ali como uma testemunha de acusação contra Nicolás Maduro. Atualmente, Alex Saab ele pode pegar 20 anos de prisão pelas acusações que lhe são imputadas, mas se ele trazer elementos, por exemplo, Daniel, de que o regime venezuelano financiou movimentos políticos pela América Latina e América do Sul e também na Europa, ele pode conseguir aí uma redução da pena dele. Se ele entregar elementos que incriminem ainda mais Nicolás Maduro, ele pode conseguir mais uns 2, 3 anos. Numa dessa, ele entra no serviço de proteção de testemunha, né, lá dos Estados Unidos. É interessante porque o que parece que está acontecendo nesse momento, por essa movimentação da defesa dele também, Daniel, é que tanto ele quanto o Hugo El Pollo Carvajal, um velho conhecido aqui da nossa audiência, né, estão em uma corrida para ver quem delata mais e quem pode ser a testemunha-chave no caso contra Nicolás Maduro. O Hugo El Pollo Carvajal, ele largou na frente, mas o Alex Saab pode ter alguns trunfos aí que coloquem ele, Saab, na frente. No meio disso tudo, Daniel, os dois podem ficar a ver navios porque o próprio Nicolás Maduro pode partir para uma delação premiada. Agora, no momento, pelo menos hoje, 27 de agosto, a gente não tem nada que indique, né, que o Maduro vai para a delação premiada. O Alex Saab, não. Quando a gente começa a ter essas conversas aí entre promotoria e defesa, é porque muito provavelmente eles já estão especulando a possibilidade de uma delação. E, Daniel, desculpa me estender, mas essa pauta é extremamente importante, porque uma eventual delação de Alex Saab pode ter consequências em toda a América Latina e em países da América do Sul, se você, a nossa audiência aqui, entendem o que eu estou querendo dizer, Daniel.
Professor Marcelo, o senhor tem mais um ponto para a nossa conversa. Ivan, trazendo para uma outra questão que é tão triste quanto isso que nós estamos vendo aqui na América do Sul, eu gostaria de saber se você tem mais informações sobre a tragédia que aconteceu naquela região fronteiriça entre o Nepal e o Tibete chinês, em que houve uma enxurrada repentina, tá? Até agora são 300 mortos e centenas de desaparecidos. É muito difícil para aqueles que veem as imagens acreditar que vai ficar apenas nesses números, de uma forma muito dolorida para todos nós, ou dolorosa para todos nós. Quando se vê as imagens, é muito chocante. Você tem alguma atualização sobre isso? Inclusive até a forma como está sendo utilizado numa articulação internacional para dar apoio e tentar resgatar as vítimas? Pois é, professor Marcelo, são mais de 1.000 desaparecidos. Entre essas vítimas são pessoas de várias nacionalidades. Ali era uma zona turística, né? E todo mundo foi pego de surpresa. A informação extraoficial, ou seja, eles ainda estão fazendo uma avaliação, é de que aconteceu um terremoto, não tão forte, mas um terremoto suficiente para fazer com que acontecesse essa avalanche, como nós estamos acompanhando aí nas imagens, né, que a gente tem na tela agora. Então, isso seria uma informação preliminar do motivo pelo qual a gente teve essa avalanche. As autoridades do Nepal estão trabalhando no resgate, mas como o professor Marcelo bem colocou, diante dessas imagens, a gente fica realmente imaginando uma situação que lembra muito Brumadinho, né, professor? Salvo as devidas proporções e também ali a questão da barragem, Brumadinho, etc. Mas eu confesso que quando vi as imagens pela primeira vez, eu me lembrei muito do que aconteceu em Brumadinho. E mais uma vez aqui, uma solidariedade a todas as famílias que tiveram vítimas lá em Brumadinho, né? Então parece quase que uma simulação em cima de uma maquete, olha aí, né? Essas imagens. E a gente também tem uma questão política ali do Tibete, da China. O Xi Jinping declarou emergência total e que os resgates sejam enviados, né, para a região, mas definitivamente a situação não é nada favorável e, infelizmente, o número de mortes deve aumentar nas próximas horas. Daniel, devolvo com você. Ivan, obrigado pela companhia nessa manhã, junto com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, bom trabalho. Muito obrigado, Daniel, os colegas de bancada, toda a nossa audiência. Bom prosseguimento do jornal. Um abraço. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.